Se tem uma pessoa hoje que você não deve brincar no debate, ou jamais deve convidar para um debate achando que vai ser um passeio no parque, é Paulo Figueiredo, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, um cara extremamente articulado, com uma memória impressionante e que tem os corretos, valores e princípios, que está em sintonia com a maioria do povo brasileiro e que está fazendo um trabalho fenomenal lá nos Estados Unidos, inclusive é um dos responsáveis por boa parte das vitórias que nós conseguimos aqui para resgatar a esperança de voltar a viver em um país democrático e livre, sem perseguição e com liberdade de expressão. O pessoal do Metrópolis convidou o Paulo Figueiredo para um bate-papo, na verdade, para tentar encurralar o Paulo Figueiredo. Então foram 2 jornalistas, um de cada lado, tentando encurralar. Eu vou te falar uma coisa, chega um momento que você começa a ter pena do jornalismo. Pessoas que, como vivem dentro de uma bolha, acham que são articuladas, acham que têm os melhores argumentos, os invencíveis pontos de debate, mas aí quando encontram uma pessoa que pensa, elas ficam desarmadas. E o que aconteceu hoje no Metrópolis, foram vários momentos, eu já até postei um separado, no momento em que uma das jornalistas se informa pela Globo e não entende, não consegue fazer a interpretação do texto. Daquele texto lá, da mensagem que o Eduardo Bolsonaro mandou para o Bolsonaro a respeito da Anistia Light. Vergonhoso. Agora, esse daqui, para mim, foi o ponto alto da participação do Paulo Figueiredo no Metrópolis hoje. Quando, mais uma vez, o jornalista tenta encurralar o Paulo Figueiredo, e aí na resposta dele, ele dá uma espécie de uma epifania por que o 8 de janeiro aconteceu? Se for parar para pensar, por quê? Que pessoas que até então eram sempre pacíficas, manifestações que nunca tiveram um pedaço de papel jogado no chão, por que chegou naquele nível? Passiva. E eu não acho que você não ter vontade e sede de justiça seja algo mais civilizado. Eu acho que isso é uma involução civilizatória. O que se coloca em contraponto a isso é que esse tipo de fala acaba estimulando algumas pessoas a terem esse tipo de comportamento. Foi o que a gente viu muito no 8 de janeiro, que as pessoas foram lá, teve aquele quebra-quebra, estimuladas por um discurso de ataque às instituições. O que levou, na tua opinião... Sabe o que estimulou o 8 de janeiro? Agora, se prepare. Primeiro que dá uma raiva, essas conversas estimularam os ataques. Criticar instituições agora virou crime. Instituições que claramente desrespeitam a própria legislação, a própria Constituição, que ela foi criada para proteger. Então, beleza. Só que aí o Paulo Figueiredo tem um momento, para mim, que foi um dos melhores momentos do jornalismo. Isso aqui, ó. O que levou, na tua opinião... Sabe o que estimulou o 8 de janeiro? O quê? Não, isso é importante. O que estimulou o 8 de janeiro foi a população ter ido milhares de vezes às ruas protestar e responder na cara como perdeu o mané. Foi o fato de terem utilizado as instituições para entrarem com processos, apelos e pela via judicial, e o ministro Alexandre de Moraes, em 30 minutos, respondeu uma petição de 50 páginas com uma multa de 22 milhões sem nem ler. É isso que estimula as pessoas a partirem para a violência. O que estimula as pessoas a partirem para a violência é quando você as censura. Porque quando as pessoas não têm o direito de manifestar mais a sua opinião, quando você vai lá e cala na marra e à força um determinado lado, a única resposta possível é a força. Porque quando acaba o cuspe, vem a pólvora. Porque é a única alternativa. E é por isso que as sociedades civilizadas desenvolveram o conceito de liberdade de expressão, para que nós possamos discutir as ideias e não termos que recorrer à força física. O que causou o 8 de janeiro? Vamos parar para pensar. Uma população que sempre foi pacífica. Perseguição, inquéritos ilegais, busca e apreensão na casa de pessoas por palavras, ao mesmo tempo em que corruptos, vagabundos, pilantras, bandidos eram soltos. Foi uma sequência de tapa na cara que o povo de bem foi sofrendo ao longo dos últimos anos. Impossibilitaram o presidente Bolsonaro de presidir. Tudo tinha que responder em 48 horas. Não deixaram ele escolher o diretor da Polícia Federal. Busca e apreensão. Pegaram o celular de comediante. Jornalista teve que se refugiar. O maior site de notícias conservadoras foi fechado numa canetada por Alexandre de Moraes. Isso tudo, aí chega nas eleições, Bolsonaro não pode fazer campanha, não pode fazer live, Bolsonaro não pode usar imagens, Bolsonaro não pode fazer aquilo, os apoiadores de Bolsonaro sendo um por um derrubados. Um por um.
Quando a população viu claramente que houve um viés na eleição, que a instituição que deveria ser a guardiã equilibrada, ela foi para um lado completamente e apoiou esse lado e censurou o outro. Isso fez com que as pessoas perdessem a cabeça. Ninguém queria dar um golpe. Ali não tinha ninguém querendo dar o golpe. Ali eram pessoas desesperadas para desfazer o golpe. Por isso que pessoas que historicamente foram pacíficas chegaram ao ponto de pensar que quebrar um vidro ou invadir um prédio público no domingo era a única opção, porque todo o resto foi pro lixo. O STF, o Judiciário, o TSE, a imprensa foram pro lixo. É um povo indignado, desesperado por ver que ia viver numa ditadura. Por isso que teve o 8 de janeiro. Os responsáveis pelo 8 de janeiro foram ministros do STF, do TSE, a imprensa, que tentaram destruir um lado da política brasileira, que tentaram criminalizar uma visão de mundo, um pensamento, um espectro da política. Queridos amigos e seguidores, venho aqui com um pedido especial. Nosso canal foi desmonetizado. Se vocês gostam do que fazemos e acreditam no nosso trabalho, considere nos apoiar a partir de R$1 neste QR Code via Pix, ou adquira algum produto de nossa loja. Cada pequeno gesto de apoio faz uma diferença enorme. Nosso conteúdo é de graça e sempre será. Nos apoie. Muito obrigado!